Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja aí qual for a hora que vocês tiverem disponibilidade para assistir a aula, certo? Nós estamos dando início a mais uma aula de redação, certo? Essa aula é a aula de número 10, certo? Para nós aqui. Ela foi baseada na aula 8 da apostila 3 de redação de vocês, certo? De redação de português 3, no caso, né? E aí ela tem como tema, né? Como elaborar o título e a tese e as estratégias argumentativas e sua aplicação. No entanto, eu não aconselho vocês estudarem pela apostila, porque eu tirei muita coisa de outras fontes sem ser a apostila, certo? E ela não é tão boa para o Enem, certo? E aí eu tirei algumas coisas, claro, mas nem tudo foi tirado de lá, certo? Então vamos dar início à aula, espero que vocês estejam bem. E qualquer dúvida vocês já sabem que podem contar comigo lá no WhatsApp, certo? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, né, é desenvolver estratégias para a elaboração do título e da tese, certo? Aplicar o conhecimento na identificação da tese e explanar sobre as estratégias argumentativas e suas aplicações. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre título e tese. Nós sabemos, né, que o texto dissertativo argumentativo, né, a dissertação, ela tem como característica possuir uma tese. Não necessariamente ela precisa ter um título, mas ela nunca deixará de apresentar uma tese, principalmente no Enem, certo? Então vocês precisam estar convictos disso. Aí eu trouxe aqui a definição de título e de tese, certo? O título, ele trata-se, né, de um recurso de linguagem com a finalidade de apresentar, resumidamente, né, um texto a um examinador ou leitor. Ou seja, o título, ele é uma frase que vai resumir o assunto que o seu texto vai tratar, certo? E aí, claro, no Enem, que é o nosso caso, o título ele é opcional, mas deixando claro que se você utilizar o título, ele conta como uma linha, certo? Então você aí só vai ter 29 linhas para desenvolver o seu texto, certo? Nós temos também, né, a definição de tese, né? E aí a tese, nós já estamos cansados de saber, né, que é um posicionamento ou um ponto de vista do participante, né, sobre o tema ou a situação problema apresentada pelo texto motivadores, certo? Assim, a gente tem, né, que a tese ela vai defender, ela vai defender, né, o ponto de vista durante o texto, certo? E ela deve, né, ser apoiada, né, ser sustentada por argumentos ao longo da nossa redação. Então a gente precisa estar convictos de que a tese é a nossa opinião, a nossa marca, o que a gente pensa sobre o assunto, certo? Lembrem-se que nas primeiras aulas, quando eu falei sobre introdução, eu disse que é importante a tese ter dois núcleos, ou seja, dois núcleos, porque um eu vou tratar no primeiro parágrafo de argumentação e o outro eu vou tratar no segundo parágrafo de argumentação, certo? E aí, a tese, né, ela deve ser apresentada na introdução do meu texto, certo? Como eu falei para vocês. E aí, para a elaboração de uma boa tese, né, é importante a gente distinguir o que é juízo de fato e o que é juízo de valor, certo? Às vezes é por isso que vocês erram muito a tese, porque você não consegue identificar a diferença do juízo de fato para o juízo de valor, certo? E aí eu vou dar um exemplo e no final tem um exemplo. Um exemplo mais voltado para a redação, mas eu vou dar um exemplo que não é tão voltado para a redação, certo? O juízo de fato, ele diz aqui, né, evidencia como as coisas realmente são. Isso é uma característica do juízo de fato. Já o juízo de valor, ele diz assim, emite opinião, julgamento sobre algo, certo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um episódio, eu gosto muito de MasterChef, tem um episódio em que a Paula Carosella, ela tomba no meio do palco. Não sei como ela consegue, mas ela tomba no meio do palco. Ela tomba e cai. Isso, o fato dela tombar e cair é um juízo de fato ou um juízo de valor? Quando a gente analisa, a gente vê que isso é um juízo de fato. Por quê? Porque quando eu estou falando isso, eu tô só evidenciando como aconteceu, certo? E aí, nesse mesmo episódio, tem um participante que fala assim, que ele até é mineiro, aí ele fala, oi, ele fala assim, eu nunca vi um tombo tão bonito assim. Tipo, ele não fala com essas palavras, mas ele diz, esse foi o tombo mais bonito que eu já vi. Isso é um juízo de fato ou um juízo de valor? Isso é um juízo de valor. Por quê? Porque ele está emitindo opinião, um julgamento sobre o que aconteceu, certo?
E aí, outra característica do juízo de fato é: não há como fazer a defesa de um fato. Não tem como eu defender um fato. Um exemplo, a Paola Carosella caiu, ok. Tem como eu defender isso? Tem como eu argumentar sobre isso? Não tem como eu argumentar sobre isso. Não tem como eu defender isso, entendeu? E aí, o juízo de valor já é uma opinião ou um julgamento, né? Ou seja, uma opinião e um julgamento, eles podem ser defendidos. Ou seja, o cara falou: poxa, eu nunca vi um tombo tão bonito desse jeito. Você pode defender isso? Pode. Ou, poxa, eu nunca vi porque ela caiu desse jeito, ela já é bonita, aí caindo ela também é bonita, entendeu? Tipo, foi o que ele falou. Então, ele tem como defender a opinião dele. Uma opinião e um julgamento, ele tem como ser defendido, certo? Ele tem como ser contestado, tem como ser defendido. E aí, outra característica é do juízo de fato, né? Sua existência não está subordinada a quem escreve. Ou seja, o fato da Paula Carosella cair não está, né? A existência desse fato não está subordinado à pessoa que vai falar isso, à pessoa que vai escrever sobre isso, certo? Já no juízo de valor, o meio subjetivo de analisar o fato. Ou seja, o juízo de valor é um meio subjetivo de analisar o fato. Que foi exatamente o que o participante falou. Foi o meio subjetivo dele de analisar o que aconteceu. Poxa, foi bonito, achei um tom bonito porque ela é bonita. E pipipipopopó. Certo? Então, é um meio subjetivo de eu analisar um fato. Então, a tese, ela é um juízo de fato ou um juízo de valor? Ela é um juízo de valor. Porque ela emite opinião, ela faz um julgamento, eu tenho como defender ela, certo? E é um meio subjetivo de eu ver, né, o tema, certo? E aí aqui ele nos traz um exemplo, que é o exemplo do juízo de fato. Ele diz: a corrupção é um dos elementos responsáveis pelo atraso social do Brasil. Quando ele fala isso, ele está evidenciando alguma coisa ele está evidenciando um fato que acontece, certo? Que é a corrupção no Brasil. Ele não há como ele defender esse fato, certo? Não há como ele fazer a defesa desse fato. E a existência da corrupção, né? A existência da corrupção e ela ser responsável pelo atraso social do Brasil, não vai depender da pessoa que está escrevendo isso, certo? Isso é um fato que acontece, não depende de mim para que isso aconteça. Já o exemplo do juízo de valor, ele diz assim, ó: equacionar o problema da corrupção no Brasil é inadiável, pois a continuação de práticas ilícitas contribui para o atraso nacional. Se vocês prestarem atenção, é no mesmo sentido da outra. No entanto, isso aqui ele está denotando a opinião dele. Ou seja, ele está dizendo: olha, existe isso, mas é preciso equacionar. A gente precisa equacionar esse problema. Porque senão vai continuar acontecendo o que sempre acontece, que é a prática, né, desse comportamento ilícito, certo? Então, ele está emitindo opinião e ele está emitindo um julgamento sobre a corrupção, certo? E aí, essa é a diferença. É importante vocês entenderem porque quando você utiliza um juízo de fato como se fosse um juízo de valor na tese, você acaba fazendo um texto sem tese. E isso não é legal para a estrutura do seu texto, certo? Então, é importante você entender essa diferença. E aqui a gente tem o exemplo, né, aplicando a área do conhecimento. Essa redação aqui, o tema dela, né, de todas as redações dessa aula vão ser do tema de 2019, né, que é o acesso ao cinema, né, e essa aqui foi tirada do Brasil Escola. E aí a gente vai ler, vai apresentar o tema e a tese. O tema a gente já sabe, né? E a tese a gente vai ver aqui. E aí ela fala assim, ó: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada, né, aos mais favorecidos economicamente. Ou seja, isso aqui ele explicou, né, ele trouxe a Constituição, disse que a cultura é um direito garantido na Constituição. E que isso a gente não vê quando a gente analisa a questão dos centros urbanos, da questão do acesso ao cinema, né? Porque aí ele diz, né, olha, isso acontece devido à concentração de salas de cinema em grandes centros urbanos e porque a gente tem uma noção cultural de que a arte ela tem que ser direcionada aos mais favorecidos. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que ele está denotando uma opinião. E isso é a tese dele. É o motivo pelo qual o problema está acontecendo, para ele, certo? Esse é o motivo pelo qual o problema está acontecendo
para o participante, para a pessoa que escreveu isso aqui. Então, isso é a opinião, é o julgamento dele sobre o tema. Então, a tese dele é essa. Aqui nós temos outro exemplo. Ele fala assim: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Ou seja, quando você lê esse texto inteiro, você consegue identificar uma tese nele? Uma opinião da pessoa? Não, você não consegue. Por quê? Porque esse texto ele não tem tese. A parte inteira dele, a primeiro período que ele traz um pensamento de Aristóteles. E aí, o Aristóteles diz que sem a cultura e a sabedoria, a gente não tem uma distinção entre as outras espécies dos animais, né? E aí ele traz isso contextualizando com o tema, ou seja, ele está apresentando o tema logo em seguida, que ele fala nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação, né, no século XIX até hoje, né? Só que aí logo ele traz, no entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Isso não é uma tese, isso é uma afirmação e é um fechamento de parágrafo. Por quê? Porque ele não está denotando a opinião dele nesse coisa. Ele está falando simplesmente um fato. Olha, existem várias coisas, vários obstáculos que impedem que a democratização do cinema, né? E isso precisa ser superado no Brasil. Mas ele não está trazendo a opinião dele, certo? Então, nesse exemplo de introdução, nós não temos uma tese. Mudando de assunto, né, nós vamos falar sobre o segundo assunto da aula, que são as estratégias argumentativas e sua aplicação, certo? Então, a gente tem, né, que os argumentos, eles são ideias lógicas, né, que nós iremos relacionar entre si para sustentar alguma coisa, certo? E no Enem, a gente utiliza essas estratégias, né, no intuito de provar que o ponto de vista que a gente está defendendo na nossa tese é o ponto de vista adequado e correto, certo? Além de promover, né, o seu ponto de vista, é uma forma de mostrar para o corretor que a gente possui um repertório sociocultural e sabe relacionar ele com a tese para defender o nosso ponto de vista, certo? Então, a gente tem que ter noção de que as estratégias argumentativas, elas são importantíssimas, principalmente no nosso parágrafo de desenvolvimento, né? Nossos 2 parágrafos de desenvolvimento. Só que, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que existem estratégias argumentativas que às vezes a gente usa e não sabe que está usando, certo? E aí a gente está aqui, ó. Quais são as estratégias argumentativas? Existem várias estratégias argumentativas. Eu trouxe aqui para vocês 6 estratégias, certo? A primeira estratégia é a de comprovação, certo? Essa estratégia basicamente ela se dá pela apresentação de dados estatísticos e pesquisas e estudos que servem como prova concreta do que eu estou falando. Ou seja, essa estratégia de comprovação é quando eu digo uma coisa no meu texto e eu utilizo dados estatísticos, né, ou seja, alguma coisa ou pesquisas, né, para comprovar o que eu estou falando, certo? Então, isso é a estratégia de comprovação, eu utilizo para comprovar. Um exemplo, eu estou falando que nos últimos anos, em 2020, as queimadas aumentaram no Brasil. Isso eu estou falando. Para me comprovar isso, eu posso utilizar um dado estatístico, sei lá, que eu vi no jornal ou que eu vi em outra fonte, certo? Para comprovar o que eu estou falando. É mais ou menos nesse sentido dessa estratégia argumentativa. A segunda que eu trouxe aqui é a exemplificação. E o próprio nome dela já diz. Eu utilizo um exemplo, né, noticiado e muito conhecido para comprovar o meu argumento. É importante destacar que esse exemplo ele tem que ser noticiado e conhecido. Não basta eu utilizar um exemplo por um exemplo, né? Se eu utilizar um exemplo do meu cotidiano, eu não posso utilizar um exemplo do meu cotidiano para comprovar o meu argumento. Não posso, eu tenho que utilizar um exemplo noticiado e um exemplo conhecido, né? Como, por exemplo, se eu utilizasse o caso, digamos assim, eu dissesse que nos últimos anos
Como eu falei, né, a questão das queimadas, está tendo muitas queimadas. Eu poderia utilizar como exemplo, aqui no Brasil, as queimadas que aconteceram na Amazônia, né, e as queimadas que aconteceram no Pantanal agora mais recentemente. Então, eu estou utilizando um exemplo conhecido para sustentar o que eu estou falando, certo? Outro exemplo é a citação. E a citação, acredito que vocês já estão bem mais familiarizados com ela, né? A citação é quando eu utilizo, né, a citação de uma pessoa consagrada, uma pessoa conhecida, né, que pensa parecido comigo, né, para sustentar o que eu estou falando, porque ela tem autoridade naquele assunto. Um exemplo é quando eu utilizo as citações, digamos, do Paulo Freire, quando eu utilizo uma citação do Carlos Drummond, quando eu utilizo uma citação do Bauman, essas citações eu utilizo para sustentar o que eu estou falando, né? Ou seja, porque eles pensam parecidos com o que eu estou falando, ou então porque o que eles dizem tem relação com o que eu estou falando. Então, isso é a estratégia argumentativa de citação, certo? Outra estratégia argumentativa é a de causa e consequência. E o próprio nome dela já está dizendo, né? Ele consiste na apresentação de um fato, que são a causa, né? Ou seja, aquilo que motiva, e de um fato, que são a consequência, ou seja, aquilo que é ocasionado. Um exemplo, poderia utilizar aqui o exemplo da questão das queimadas, né? Como é que eu poderia utilizar isso como uma causa e uma consequência? Eu poderia dizer que a causa seria a falta de investimento em políticas ambientais no Brasil, nesse último ano, certo? Nesse governo. E a consequência, claro, é esse números de queimadas, certo? Essa quantidade grande de queimadas que está acontecendo, a devastação que está acontecendo na Amazônia, a falta como eu posso dizer, de políticas ambientais, que é a causa, né? Leva como consequência esses últimos acontecimentos. Então, isso é uma estratégia argumentativa de causa e consequência, certo? Outro exemplo é a questão do contraste, certo? O contraste, né, é uma estratégia argumentativa que a gente pode construir a partir da oposição entre dois lados de um mesmo fato. Ou seja, geralmente a gente utiliza esses dois lados, né, como um lado positivo e um lado negativo. E aí a gente faz a comparação entre eles, certo? Um exemplo que poderia utilizar, por exemplo, em um tema que fosse um tema que o tema fosse a questão da legalização da maconha no Brasil, certo? O ponto eu poderia utilizar, né, como um ponto positivo, que se legalizasse a maconha no Brasil, poderia enfraquecer, né, o tráfico de drogas da maconha, né, aqui dentro do Brasil, porque no caso estaria legalizado, né, ou então iria enfraquecer. Um exemplo de lado positivo, né? Um lado negativo é que talvez, se fosse legalizada, poderia aumentar o consumo dela, né? E aí, esse poderia ser um lado negativo que eu poderia estar utilizando, certo? E aí, eu fazendo a comparação entre eles, eu chego a uma conclusão. E isso é quando eu utilizo a estratégia argumentativa de contraste. É exatamente isso, um lado positivo e um lado negativo, certo? A nossa sexta e última, né, estratégia argumentativa é de alusão histórica. E aí, essa de alusão histórica também é uma que a gente está muito familiarizado. Acredito que citação, alusão histórica e a de constatação, né, sejam as mais utilizadas. E aí, a de alusão histórica, né, claro, a gente vai abordar um fato histórico muito conhecido, né, para sustentar o que a gente está falando, para exemplificar o que a gente está falando, né, ou até para mostrar também, né, a consequência desse acontecimento para o assunto que a gente está falando. Um exemplo, a gente poderia falar, né, digamos assim, que um acontecimento, a terceira revolução industrial, que foi a revolução técnico-científica. A gente pode dizer que hoje a gente tem muita tecnologia por conta dessa terceira revolução industrial, ou seja, estou trazendo um fato histórico, né? Estou mostrando a consequência desse acontecimento hoje em dia, certo? Então, essa pode ser outra estratégia argumentativa de alusão histórica. E aí a gente vai aplicar, né, o conhecimento nisso. Vai ver aqui nesse exemplo, né, qual é a estratégia argumentativa que a gente está utilizando. Essa redação também é uma redação de 2019, certo? Do mesmo tema de 2019. É uma redação que eu tirei do G1, né, do G1 Educação, e eu vou ler ela para vocês. E aí ela fala assim, ó: em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como recurso destinado às elites
conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sobre essa óptica, constata-se que os discursos hegemônicos, né, introduzidos na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve ser restringido a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todo indivíduo tem o direito de lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversas das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Ou seja, isso aqui é um primeiro parágrafo de argumentação, né, pelo início que ele está falando em primeira análise. E ele trouxe Michel Foucault para dar suporte ao que ele está falando. Então, essa estratégia argumentativa é de citação, porque ele está citando uma autoridade, certo? Para defender o ponto de vista que ele tá, que ele quer levar, certo? Esse segundo exemplinho aqui, a gente está trazendo ele também, das mesmas fontes, né? É o tema de 2019 e ele fala assim: é relevante abordar, primeiramente, que a cidade brasileira foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restringidos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequentam os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Ele fala, né, no início, que essa questão do cinema, o cinema ele é elitista porque ele é segregacionado nos centros urbanos, né? E aí ele utiliza um dado, né, que ele fala aqui, ó, que 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Ele utiliza esse dado para sustentar o que ele está falando, para confirmar o que ele está falando. Porque que ele fala? Olha, o cinema ele é restrito a alguns centros e ao centro econômico, né? E as pessoas que têm poder econômico maior. E aí ele fala, ó, aí ele utiliza esse dado, né, que 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão, para sustentar de que, poxa, realmente poucas pessoas têm acesso a isso. Certo? Tipo, nem 20% das pessoas têm acesso ao cinema, porque poucas pessoas frequentam o local onde o cinema tá. E aí, logo em seguida, ele utiliza outra coisa, né? Que é outra estratégia, que é a citação. Então, você pode utilizar mais de uma estratégia argumentativa dentro de um parágrafo, mas com cautela para você não encher ele de informações e não saber articular. Nesse caso aqui, a pessoa soube articular, né? E aí ela fechou o parágrafo de uma maneira correta. Mas tem que ter cuidado quando for utilizar mais de uma estratégia dentro do parágrafo para não ficar muito poluído, certo? E aí a gente chegou ao fim da nossa aula, né? Eu agradeço vocês pela atenção, espero que vocês tenham entendido e que tenha ajudado essa aula de alguma forma vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre sobre essa aula ou sobre qualquer outro assunto, pode falar comigo no WhatsApp, certo? E é isso, até a próxima aula e bons estudos!